Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu queria falar com vocês de um texto que eu estava lendo agora pela tarde. Ele diz assim: eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com seu ensino porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, ó Santo de Deus." "Cala-te, sai dele", repreendeu Jesus. E o espírito imundo sacudiu o homem e violentamente saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? Com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e obedece." E as notícias ao seu respeito se espalhavam rapidamente por toda a região da Galileia. Alguns versículos me chamaram mais atenção, eu marquei alguns deles. E o primeiro foi: todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como o mestre da lei. Hoje mais cedo eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e um moço ele estava falando de um produto de uma empresa dele. Ele falou com tanta habilidade, sabe, com tanta perspicácia, e ele estava falando do produto dele, então parecia realmente que ele conhecia aquilo. E a gente só tem autoridade para falar de uma coisa quando a gente realmente conhece algo. Jesus ele sempre falava, né? Olha, eu faço essas coisas, eu falo essas coisas porque eu aprendi com meu pai. Porque eu vi o meu pai fazer. E até tem um texto que ele diz: olha, eu não vou beber e nem comer, enquanto não fazer a vontade e aquilo que o pai me ordenou para ser feito. Então, por que Jesus pregava com autoridade? Porque ele conhecia do que ele estava falando. E nós também precisamos conhecer o que nós temos pregado. Porque às vezes a gente prega de uma coisa que ou a gente está vivendo o contrário, né? Uma hipocrisia, ou a gente nem mesmo está vivendo para falar disso. E muitas pessoas falam: eu amo Jesus, e Jesus é tudo para mim, mas não sabe dizer uma coisa que ama em Cristo. Porque assim como Jó, a pessoa ama a Deus, fala de Deus, do Deus que ela só ouviu falar, não do Deus que ela viu, não do Deus que ela experimentou, do Deus que ela conhece. Então, para falar de algo com autoridade, ter o poder de Deus sobre as nossas vidas, a gente precisa conhecer sobre aquilo que a gente tem falado. E o segundo foi: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, e és o Santo de Deus. Então, Jesus, além de saber do que estava falando, além de conhecer quem o tinha enviado, além de saber tudo que o Pai lhe tinha dito, ele também era conhecido, era visto como o Santo de Deus. Talvez não aquelas pessoas não sabiam quem ele era, mas os próprios demônios tremiam diante de Jesus. E os demônios reconheciam que ele era um santo de Deus. Tanto que na história do Gadareno, os espíritos imundos falam, né? Olha, não é a nossa hora. Porque eles reconhecem que existe o santo de Deus, existe um poderoso, existe aquele que tem nas mãos todo o poder e autoridade. Então, além dele ter autoridade, além de ele conhecer, ele também era reconhecido. E através daquele espírito imundo, né? Através daquela situação toda ocorrida, as pessoas começaram, né, a se perguntar: olha, e esse é o terceiro versículo que me chamou a atenção. Diz assim: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? É com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles obedecem? E as notícias ao seu respeito se espalhavam rapidamente por toda a região da Galileia. Então, Jesus, ele falava com autoridade porque conhecia o Pai. E por falar com autoridade, os espíritos imundos iam, né? E reconheciam que ele era o Santo de Deus.
E através de toda a situação dos enfermos vindo e sendo curados, todos os milagres das palavras de Jesus, porque as palavras tinham autoridade. E eu até mesmo estou fazendo uma série de palavras, né, comigo mesma, sobre as mensagens de Jesus, que traziam ensinamentos muito importantes. E com tudo que Jesus fazia, tudo que ele vivia, tudo que ele era, as pessoas reconheciam que algo em comum existia em Jesus, que ele era uma pessoa em comum, que ele não era uma pessoa normal. Tanto que aqui diz, não era como os mestres da lei, porque ele não era um simples mestre da lei, ele não era só um rabino, ele era o Filho de Deus. Então, o ensinamento que Deus quer trazer para nós é: conheça o Pai até que você tenha autoridade e poder para falar dele. Até que os demônios e as pessoas vejam que você é um santo de Deus. Porque Jesus disse: coisas maiores que estas nós podemos fazer, mas através dele, através do poder e da autoridade dada por ele. Não para nos gloriarmos, mas nos gloriarmos nele, por toda a glória e honra que ele nos dá. Amém?